pessoal, eu sou Isabel Muniz, estagiária de docência de doutorado da professora Mônica Magalhães Cavalcante. Essa videoaula vai ser conduzida por mim e pelo monitor Jefferson Fernandes. O tema dessa videoaula é correção da redação do Enem e princípios de uma análise textual. Qual vai ser então o percurso dessa videoaula? Nós vamos fazer a análise de uma redação nota 1000 de 2019, seguindo todos os critérios exigidos pelo Enem, disponíveis no manual do corretor que tem lá no site do INEP. Depois da análise de cada competência, são 5 competências avaliadas na redação do Enem, nós vamos fazer comentários com base nos sentidos do texto, de Mônica Magalhães Cavalcante, mas também em Cavalcante 2017, Sá 2018. E eu gostaria muito que vocês continuassem as reflexões que nós fomos apenas introduzir aqui, que vocês continuassem no Google Classroom. Sejam todos bem-vindos a essa videoaula. Gente, essa é a proposta de redação do Enem 2019, vocês devem conhecer. O texto 1 falou sobre o surgimento do cinema. O texto 2 aborda a questão da função do cinema. O texto 3 é um infográfico que o Enem sempre gosta de trazer. Esse aqui fala do cinema em 3 perspectivas. E o texto 4 trata da democratização do cinema. O tema, como vocês sabem, foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos então analisar a redação nota 1000 da aluna Ana Clara, de 21 anos, de Brasília. Vamos ver como foi a redação dessa aluna. Eu vou iniciar a leitura, em seguida eu vou analisá-la nas 5 competências que nós vimos, ok? Então acompanhe a leitura da redação da Ana Clara. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte direcionada aos mais favorecidos economicamente. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive e, assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade. Não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante a autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Essa é a redação nota 1000 da Ana Clara, de 21 anos, de Brasília. Então vamos analisar todas as competências, começando pela primeira, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Na redação da Ana Clara,
a gente vê os períodos muito bem construídos, né, gente, com bastante complexidade, estrutura sintática realmente excelente. Nós vimos lá no final que há um desvio quando a aluna escreve medianta, provavelmente um erro, né, na hora de fazer o rascunho, muito comum, mas isso não impede, dentro das regras de correção do Enem, que a aluna tire a nota 1000. Ela conseguiu atingir o nível máximo na competência 1, mesmo com esse pequeno desvio. Afinal, gente, todas as outras questões de convenção de escrita, acentuação, ortografia, separação silábica, concordância, regência, né, a escolha do registro, né, a ausência de oralidade, de informalidade, tudo isso faz com que esse texto seja realmente excelente e mereça a nota máxima na competência 1. Para analisar essa competência, nós vamos colocar em foco a citação de Cavalcante que diz: para cada objetivo de comunicação, para cada propósito comunicativo, existe uma alternativa de comunicação. A alternativa àquela se refere ao gênero, e o gênero possui algumas regularidades, como a linguagem. No Enem é pedido um texto de gênero dissertativo argumentativo. Esse texto ele é conhecido por circular em esferas jornalísticas, acadêmicas, em situações interacionais formais. E a linguagem dele deve, então, evidenciar o distanciamento social entre os interlocutores que interagem para construir aquele texto. É preciso que o conhecimento linguístico requerido nessa competência do Enem, ele não seja visto somente como um teste de gramática, apesar de que esse é o principal direcionamento na hora da correção, porque o aluno, para escrever de modo formal, ele precisa conhecer a chamada gramática normativa. Mas esse conhecimento ele pode ser visto também como resultado de uma determinada interação na qual nasceu aquele texto. O Enem, com certeza, ele se destaca em relação a outros exames que dão muito foco à gramática, pois ele direciona apenas 200 dos seus 1000 pontos para a gramática normativa, para a avaliação do domínio da escrita formal. Portanto, o foco não é que o aluno seja um dominador rígido daquelas regras. A correção chega até a flexibilizar, atribuindo ali um limite de 2 erros para que o aluno ainda continue com os 200 pontos. Admitimos que é um desafio para o corretor saber o limite entre o insuficiente, o mediano, o bom, o precário. Nós entendemos então que existe uma certa deficiência nas descrições dos níveis dessa competência, tanto para alunos como para corretores, o que causa uma certa confusão na hora que o corretor dá a nota e na hora que o aluno tenta entender a sua nota, ou então tenta entender o que não fazer para atingir a nota máxima naquele critério. Para a linguística textual, assim como para muitas linguísticas da enunciação, a gramática não se acaba, ela não tem um fim em si mesma. Mas pode-se afirmar que a língua é um sistema dinâmico, cujas regras se aplicam de maneira uniforme e a depender do contexto em que aquele texto está sendo gerido. As noções de certo e de errado, elas dão lugar, então, às noções de adequação e de inadequação. E quanto à competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Nessa competência, gente, é uma das mais complexas que eu acho, porque você precisa desenvolver 2 habilidades: entender a proposta e estar dentro dos limites estruturais do texto dissertativo exigido pelo Enem, né? O texto dissertativo argumentativo. Como a gente pode perceber, essa aluna ela fez a abordagem completa do tema. Ela falou de democratização, ela falou de acesso, ela falou de cinema. Ela também apresenta as 3 partes exigidas numa estrutura dissertativa argumentativa: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, muito bem feitos, como a gente consegue ver aqui. Além disso, ela traz repertório sociocultural, né, em 2 situações, e é um repertório legitimado, é um repertório que realmente é confirmado pelas áreas do conhecimento, é um repertório pertinente e é um repertório que contribui para a argumentação da aluna. Basta a gente ver esse destaque que eu faço aqui da obra do Sérgio Buarque de Holanda, né, Raízes do Brasil, que ela traz aqui para o texto e enriquece a construção da argumentação que ela se propõe a fazer desde o início e consegue cumprir até o final. É muita coisa, né? Ela vai analisar se o participante compreendeu a proposta de redação,
e se ele conseguiu convocar, qual a qualidade dos conhecimentos que ele conseguiu levar para a prova dele, se são pertinentes, se são legítimos e se são produtivos para a construção da argumentação. Para essa competência, atender completamente ao tema significa dizer que o aluno compreendeu o tópico discursivo sugerido pelos textos motivadores, que contém a orientação argumentativa que deve ser seguida pelo candidato na sua prova. Compreender o tópico é tão importante quanto se manter dentro dele. Então, além da compreensão do tópico, é preciso que o aluno continue, ou seja, dê continuidade ao mesmo tema, ao mesmo assunto durante todo o texto. Sendo assim, o aluno que não atende ao tema, ele não compreende ao tópico, seja de forma total ou de forma parcial. Se ele não compreende o tópico de maneira total, incorre em fuga ao tema. A fuga ao tema gera automaticamente uma nota 0 para a redação, pois ele não entendeu, ele não compreendeu o tema sugerido. Se ele foge do tema de forma parcial, ele incorre em tangenciamento. Esse tangenciamento incorre em uma nota 40 pontos na competência 2. Além de compreender o tema, essa competência também analisa o atendimento ao tipo textual trazido na proposta de redação, que é o tipo textual dissertativo argumentativo. Sobre as sequências, Cavalcante diz que elas são modos de organização textual, formas de composição com funções específicas, sejam elas narrar, sequência narrativa, descrever, sequência descritiva, explicar, sequência explicativa, defender um ponto de vista, sequência argumentativa, orientar para uma determinada ação, como é o caso dos textos injuntivos, e apresentar uma conversa, como é o caso da sequência dialogal. Sendo assim, todo texto ele pode ser, e geralmente são, compostos por mais de uma sequência. Há então uma heterogeneidade sequencial. O Enem ele requer o predomínio da sequência dissertativo-argumentativa, que tem como objetivo defender um ponto de vista, porque ela é argumentativa, mas também dissertando de modo a oferecer fatos, opiniões e acontecimentos que colaborem para esse ponto de vista. É necessário, então, que o candidato apresente esse predomínio. Mas será que isso não é um outro critério subjetivo para o corretor analisar, visto que é possível definir um predomínio de acordo com o número de linhas? Não se sabe. O que sabemos e defendemos é que essa avaliação se baseia no conceito de sequência dominante postulado por Jean-Michel Adam, que diz que todo texto tem uma sequência que é dominante. Essa sequência, então, estaria afim com o objetivo de comunicação, com o propósito comunicativo daquele determinado texto. Sendo assim, não importa que o aluno se utilize de diferentes sequências para compor o seu texto. A sequência argumentativa deve ser a predominante e as outras sequências devem estar inseridas de modo a defender o ponto de vista colocado pelo aluno. É preciso ressaltar ainda que o fato do texto ser em prosa não deixa ou não oferece possibilidade de que ele seja feito em estrofes, o que incorreria então em nota 0 nessa competência. Tanto caso o aluno não cumpra a sequência argumentativa sugerida, como para o caso dele não desenvolver um texto em prosa. Quanto à competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Como é que ela seleciona, organiza, relaciona e interpreta essas informações? Gente, no primeiro parágrafo, a aluna ela faz um contraponto entre o que menciona a Constituição Federal de 88 e o que de fato acontece na realidade brasileira. No segundo parágrafo, o que ela faz? Ela faz uma abordagem histórica de como as cidades brasileiras foram construídas e de como isso se refletiu na criação e manutenção dos cinemas. Ela continua ainda fazendo uma relação entre as ideias do parágrafo anterior e o contraste social brasileiro, do que de fato acontece, no Brasil, e finaliza reforçando a importância do tema e apresentando o elemento obrigatório, que é a proposta de intervenção. E ela faz isso de modo claro, de modo objetivo, como a gente pôde ver aí. A competência 3, gente, exige um aspecto chamado autoria. O que é isso em linhas gerais?
é o resultado de uma boa organização, de um bom desenvolvimento. Isso tem a ver com a forma como o candidato mobiliza aquilo que ele apresenta no texto. O texto ele precisa se explicar sozinho. Do início até o final a gente vê que essa construção ela é muito bem feita, que essa costura textual ela é muito bem feita. Isso representa autoria e também ajuda e contribui para que o aluno atinja nota máxima na competência 3. Nesse sentido, qualquer investimento feito pelo participante em dados, argumentos e pontos de vista devem estar direcionados então para a defesa de um ponto de vista maior e central. Esse ponto de vista é a tese. A competência 3, então, vai analisar a qualidade dos argumentos postos em jogo pelo participante na hora que ele está redigindo o seu texto. Se a competência 2 se preocupa com o aspecto mais composicional da sequência argumentativa, a competência 3 vai julgar o investimento argumentativo retórico para buscar, então, uma argumentação persuasiva. Persuadir, nesse contexto, é induzir o interlocutor a algo através de um determinado ponto de vista. Só assim nós podemos dizer que todo texto é argumentativo, se levarmos em conta que todo texto tenta induzir uma ação a quem está lendo, um determinado ponto de vista. A competência 3, então, o corretor vai analisar a qualidade dos argumentos, a seleção dos dados, das opiniões, as relações que estão sendo colocadas entre elas, se elas se associam, se elas se dissociam, a relação de causa e consequência, o argumento de autoridade e inúmeras outras técnicas que, ao contrário do que parece, não vêm prontas, mas são construídas na hora da produção do texto a partir dos conhecimentos de que dispõe o próprio participante. A competência 3 contempla os pressupostos teóricos que sustentam a escrita enquanto processo, já que, conforme Cor e Elias, demanda apresentação, organização de ideias e estruturação de raciocínios para a defesa de um ponto de vista central. E todos esses processos, eles não são feitos durante a escrita, mas antes dela. É por causa disso também que nos últimos anos veio crescendo e se tornou mais urgente falar sobre projeto de texto na redação do Enem, um conceito fundado por eles mesmos para destacar a importância que é dada à percepção no texto de um planejamento prévio feito pelo participante, pelo candidato, para que se perceba que ele pensou e arquitetou todo o texto. É devido a esse planejamento, é devido a esse projeto que defendemos a associação intrínseca entre as competências 3 e 5, já que assim, como veremos mais à frente, tem que se relacionar toda a problemática desenvolvida durante o projeto que é contemplado na avaliação da competência 3. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. A Ana Clara, ela usa muito bem os elementos coesivos, né? Embora percebe-se que, principalmente, isso, primeiramente, e inúmeros outros que eu não vou elencar aqui, mas ela usa muitos, com uma variedade impressionante. Mas não é só isso que lhe dá a nota máxima na competência 4. Essa aluna, ela faz a costura coesiva de uma forma muito produtiva, né? Os elementos que ela coloca aí, eles contribuem decisivamente para organizar e estruturar a argumentação dessa aluna. A gente vê que não tem repetição, né? A aluna, ela retoma elementos mencionados antes, né? Ela faz essa costura referencial muito bem feita, né? Relacionando elementos ditos em um parágrafo, no parágrafo anterior. Então, realmente, ela conseguiu a nota máxima nessa competência, porque tanto a presença concreta dentro dos parágrafos e entre os parágrafos, né, desses elementos, como ela não os repete e ela mobiliza esses elementos de uma forma adequada. Por isso, a nota máxima na competência 4. O primeiro mito que nós temos que derrubar aqui é o de que usar várias palavras que interligam as estruturas é uma boa saída para tirar a nota máxima nessa competência, como fazem muitos alunos. Essa competência, ela requer o uso de mecanismos linguísticos
de expressões linguísticas, também conhecidas como conectivos ou mecanismos coesivos, para juntar e interconectar as estruturas da redação de modo a auxiliar uma construção mais efetiva de uma argumentação mais forte. Sendo assim, nós concordamos com Cavalcante quando ela concebe a coesão, aspecto avaliado nessa competência, como algo parte da coerência, porque a coesão, esses mecanismos linguísticos, eles servem para realçar as relações de sentido que existem dentro do texto. Sendo assim, concordamos também com Coy e Elias quando elas falam que essas expressões linguísticas existem para interconectar as partes de um texto de modo a formar uma tessitura, um grande tecido textual. E assim, concordamos que esses mecanismos linguísticos eles devem ser analisados de forma mais ampla, em conjunto com a categoria de tópico discursivo, visto que são eles os responsáveis por aspectos como a continuidade, a progressão e os critérios de articulação dentro do próprio tópico. Então, essa competência ela está longe de ser uma competência de simples uso de palavras. Ela requer um uso dessas palavras em contexto para reforçar o jogo de argumentação proposto pelo candidato dentro do seu texto. A coesão ela tem que ser vista como parte de uma coerência e tão valorizada quanto. E a competência 5? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Nessa competência, você precisa apresentar 5 elementos obrigatórios. Você tem que apresentar um agente, que é quem executa a ação que você vai propor. Você tem que apresentar uma ação, ou seja, o que deve ser feito. Você tem que dizer como essa ação se executa, o meio, né? Como, por meio de que essa ação será executada. Você tem que dizer para que ela vai ser executada, qual é o efeito que ela vai ter ao ser executada. E você precisa apresentar um detalhamento, ou seja, você precisa acrescentar informações sobre os elementos que você colocou, seja dando uma exemplificação, justificando, explicando, tá? E como foi que a Ana Clara fez isso? Então, como é que ela faz? Qual é o agente? O Ministério da Economia. O que ele tem que fazer? Destinar verbas para a construção de salas de cinema. Essa é a ação. E o detalhamento? De baixo custo ou gratuitas. Modo meio. Por meio de que isso vai ser feito? Por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, por fim, qual o efeito? Com o intuito de descentralizar o acesso à arte. E essa aluna, ela coloca inclusive 2 propostas de intervenção. Atualmente o Enem não exige que você faça isso, mas considerando que a aluna coloca na sua introdução 2 perspectivas para o tema, é coerente que ela coloque também 2 propostas de intervenção para fazer um fechamento coeso, né, bem amarrado daquilo que ela coloca. A primeira coisa é que nessa proposta é requerido que você respeite os direitos humanos. O não respeito aos direitos humanos na proposta de intervenção incorre na anulação da nota dessa competência. Então, dos 200 pontos, essa nota é zerada e você vai receber 0 pontos. O aluno ele é penalizado desta forma ao não cumprir esse critério. Antes, a sua redação total era zerada. Hoje, devido a algumas modificações no projeto do Enem, algumas ações judiciais que pediram o fim dessa norma de zerar a redação. Caso o aluno não respeite os direitos humanos, a nota da competência 5 é zerada. Mas essa competência ela se relaciona a outras 2 competências que nós já vimos. A primeira delas é a competência 2, com a qual a proposta de intervenção tem relação pela adequação ao tema. A partir do que é definido como tangência ou como não atendimento ao tema na competência 2, esse aspecto vai influenciar tanto na competência 3 como na competência 5. Ao tangenciar o tema na competência 2, o aluno também recebe a tangência da competência 5, ou seja, ele vai pontuar 40 pontos na 2, na 3 e na 5. Esse aspecto ocorre porque não é possível ter uma proposta de intervenção plena para o problema abordado no texto se o tema do texto não é o mesmo tema sugerido na proposta, já que o candidato tangenciou.
Em segundo lugar, a competência 5 está diretamente e intrinsecamente ligada à competência 3, visto que a proposta ela tem que estar de acordo com a discussão desenvolvida no texto e, por isso, é uma das partes que compõe o projeto de texto avaliado na competência 3. Esse projeto de texto, ele pressupõe a ideia de uma tese na introdução, argumentos no desenvolvimento e, na conclusão, uma proposta de intervenção, com particularidade desse gênero que é a redação Enem. Essa particularidade incorre que o aluno não pode produzir outras conclusões, como uma conclusão por dedução ou por síntese. Ele tem que apresentar uma proposta que deve estar ligada e complementar toda a discussão envolvida no texto, sob pena de ser retirados pontos na avaliação da competência 3. Então, a proposta de intervenção, pela sua completude, ela é analisada na pontuação da competência 5. Mas pela sua adequação à discussão no texto, ela é avaliada na competência 3. Por isso, essa relação das duas tão próxima. E qual a reflexão que nós extraímos ao final disso? É importante reconhecer o papel basilar da linguística textual nessas várias avaliações e nessas várias concepções teóricas que sustentam essas provas que são aplicadas na educação básica. Segundo, é importante reconhecer que produzir um texto é uma tarefa muito complicada, porque envolve diversas habilidades, tais como concentração, leitura, hierarquização, comparações e todo o planejamento que está subsequente à atividade de produzir e de redigir propriamente o texto. Por último, temos que admitir que os professores de redação, diante disso tudo, têm uma tarefa difícil nas mãos, que é, primeiro, de ensinar aos alunos a dominar todo o processo e não somente uma parte dele, visto que isso é ineficaz. Segundo, não deixar que o ensino caia nos velhos moldes e estar sempre propondo uma abordagem produtiva do ensino de língua para que os alunos possam ter a língua como ferramenta para interagir socialmente nas práticas em que estão inseridos.